Nas cores cinza, azul, vermelho e roxo, a imagem passa pelas letras do título. Em fundo branco, ponto de vista. Abaixo, 3 círculos sobrepostos formam um diagrama. Estúdio com diagramas ao Em fundo. fevereiro de 1987, Vânia ela era uma Alves, das 23 apresentadora. mulheres que tomaram posse para escrever a Constituição que seria promulgada em 88 e Mulheres que nos espaços de norteia o poder. Brasil desde então. Mas a história política da nossa convidada começa muito antes, nos movimentos de base por melhores condições de vida para a população, luta contra a ditadura militar e construção do Partido dos Trabalhadores, pelo qual exerceu 3 mandatos de deputada federal. Mas ainda cabe muita coisa mais nessa biografia, mas vamos ouvir dela mesma as histórias e lutas dessa trajetória. Irma Passoni, muito bem-vinda ao nosso programa. A senhora foi deputada 3 vezes, deputada federal, peço licença para chamá-la de deputada, aqui na Casa dos Deputados. A senhora começou nos movimentos sociais pelos clubes de mães, entre outras coisas. Eu queria saber como é que a senhora via naquele momento a luta das mulheres, quer dizer, elas entraram no clube de mães, elas percebiam que tinha uma significação política naquele momento? Como é que a senhora viu essa trajetória dessas mulheres com as quais a senhora trabalhava? Veja bem, eu acho sim que as mulheres sempre tiveram Irma ações Passoni, ex-deputada federal. comunitárias, etc. Em 1975, tinha o Ano Internacional das Mulheres e nós participamos da luta por creche, que era a temática de 1975. Depois disso, eu participava de toda uma discussão sobre a questão da ditadura, repressão, e a gente escondeu muita gente. Várias pessoas, amigas minhas, foram presas, torturadas. Eu lembro aqui, por exemplo, João Passoni, que era dono do Etapa hoje, ele era um estudante da USP. Ele foi torturado, foi despido totalmente e largado na Dutra, numa manhã friíssima com um amigo dele. A questão dos estudantes reprimidos, a questão dos militantes sindicais, a questão dos militantes cristãos, sejam católicos ou não, perseguidos, tiveram um grande apoio mundo, que foi o Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II era um documento que nós estudávamos profundamente. E ele dizia que as alegrias e as esperanças da igreja são as alegrias e as esperanças do povo. Então, essa ligação da igreja com a questão social que veio com o Concílio Vaticano II, e também que eu estudei muito nessa área dos documentos do Vaticano, os documentos da América Latina, os documentos do Brasil, que eram declarações da igreja que levantava a consciência e a responsabilidade dos cristãos perante a realidade da vida do povo. Eu vivia em São Paulo, eu sou de Santa Catarina, mas eu vivia em São Paulo desde 1959. E eu cuidava muito da catequese. E nós tínhamos uma aliança de mais ou menos 40 pessoas que tentava socorrer e abrigar os presos políticos. E foi a primeira vez, inclusive, que houve uma visita de presos políticos no presídio Tiradentes, porque não se admitia que houvesse presos políticos. Quando a gente fazia a ligação entre a necessidade da comunidade de enxergar o local que trabalhava, que vivia, aonde faltava tudo. Faltava creche, faltava moradia, faltava posto de saúde, faltava ônibus, faltava água. Não, dizer, havia necessidade de tudo a partir, quem conhece São Paulo, você tem o Rio Pinheiros e o Rio Tietê. Além do Rio Tietê, além do Rio Pinheiros, eram as pessoas que vinham do interior de São Paulo, que a maioria trabalhava na terra, que foram expulsos, na verdade, sem ter nada, acabava o trabalho da área da agrícola, e eles vieram para São Paulo em busca do emprego e da sobrevivência. Todos esses bairros
tinham todas as necessidades gritantes. E eu era professora do Estado também. E dava aula num bairro chamado Jardim Ângela, Alto da Riviera. E lá a gente tinha que implantar uma escola, que seria assim, você tinha que arrumar um barraco, arrumar as carteiras, o nosso salário devia pagar o material escolar, nós devíamos dar para eles, à medida do possível, um lanche, porque não havia merenda escolar, né? Não havia material escolar nenhum para essas crianças. Então, toda a necessidade, seja ela de escola, seja de creche, etc., foi agravada pelo grande desemprego dos trabalhadores das empresas ali na região do Socorro, que a gente chama, que é a Zona Sul de São Paulo, aonde começou o processo da inovação, da automação industrial. E os empresários diziam, não dá para manter operário que veio da roça. Irma Passoni, ex-deputada federal. Mas não sabe mexer com uma máquina. Então, além de não saber mexer com automação, começou a ter automação industrial, que mudou totalmente a maneira de construção do trabalho. Esses apelos, sustentados pela própria igreja, nas comunidades, é que a gente organizava grandes ações para enfrentar todos esses problemas. Mas, entre eles, nós tínhamos o trabalho do Clube de Mães. O Clube de Mães eram organizações de mulheres que começaram a enxergar a própria pessoa, a própria vida, a própria realidade, e a gente se perguntava, o que a gente pode fazer? Então, eu lembro da Ana Dias, esposa do santo, que foi um operário morto nessa luta pelo trabalho e arroz salarial, que veio de um bairro chamado Fugiara, o Clube de Mães de lá, e a Ana do Santo era coordenadora, eu era coordenadora em outros bairros, e havia uma comissão coordenadora de muitos clubes de mães. E elas chegaram com a seguinte proposta, eu estava lavando roupa com a Ana, falei, olha, hoje o pessoal pediu para a gente fazer uma carta ao presidente da República que a gente não aguenta mais. O arroz salarial, custo de vida alto, saindo da terra não tem terra e a gente não sabe o que fazer. Aí nós começamos a fazer o primeiro rascunho. Essa carta foi um instrumento para cada uma examinar em que situação estava naquele ponto, mas que quando começou a discutir o custo de vida, e a gente fez o instrumento do abaixo-assinado, comparando o custo de vida de um ano para o outro, salário de um ano para o outro, elas foram percebendo que elas tinham que sair daquela redoma, de só estar na submissão, na verdade, dos maridos, e lavar, cozinhar, passar, e começar a ter que trabalhar fora, porque os maridos estavam desempregados. Isso tudo foi dando à mulher a consciência que ela deveria também começar a enfrentar os problemas. E essas reflexões que a gente fazia, era qual é o papel das mulheres nisso? É a gente se trancar em casa e assistir isso tudo? Não. Então a gente começou a organizar tanto o movimento quanto a Caristia, que teve 1.300.000 assinaturas, que foram trazidas aqui para o presidente Figueiredo, claro que foram desqualificadas pelo ministro Delfim Neto e Hernani Gaveias, e o grupo que trouxe também, o Nilton Cruz, que era o general do Exército que estava reprimindo o Brasil inteiro, começaram a dizer, não, isso não é verdadeiro, o pessoal não tem nem registro, como é que assinou aqui, é verdadeiro? Desqualificou. Mas esse movimento, com o deputado Freitas Nobre, que era o líder aqui do MDB na casa, leu a carta e apresentou o resultado desses abaixo-assinados. E esse movimento começou do local e foi começando a se reproduzir no bairro de Santo Amaro, na Praça da Sé, nas cidades todas, muitos parlamentares da época eleitos assumiram esse debate nos seus estados e esse movimento se tornou nacional. Então, a cidadania aflorou. Portanto, nós somos responsáveis por um país também. Nós podemos atuar e mudar esse país. Pois é, nesse momento, o movimento da Caristia foi esse movimento nacional que afetou o país mesmo, foi talvez a primeira reação ao regime militar, né? Organizado primeira reação, dessa forma. Uhum. Tinha a luta sindical, mas essa das mulheres foi a mais significativa.
A partir daquele momento, desse movimento, saíram candidaturas políticas. Quer dizer, a senhora saiu candidata pelo PMDB, a deputada estadual, exerceu o mandato de deputada estadual. O que aconteceu nesse momento? Como é que foi essa transição, a percepção de que era preciso entrar na vida política oficial, por assim dizer, né? Não sei se eu posso errar a data, tá? Mas acho que em 74 teve a eleição de vereadores. Irma Passoni, ex-deputada federal. Em 78, 74, 76 para deputados estaduais. Essas comunidades diziam assim, nós precisamos de solução, de escola, de creche, de transporte, etc., de saúde, né? Como é que a gente vai conseguir? Então a gente falou, olha, a única forma da gente fazer é ir ao Poder Legislativo e apresentar para eles. Então, havia abaixo-assinado de tudo quanto era coisa. Eu me lembro muito do Jatene, do Dr. Jatene, da área da saúde, que nos deu apoio aos hospitais da região de São Paulo, né, na periferia, que só tinha o Hospital das Clínicas centralizado e o Hospital da Universidade Federal, ali da Vila Mariana. O resto a gente não tinha. Então, todas as reivindicações, elas passaram a enxergar que o Poder Legislativo poderia ajudar. E nesse momento, a gente elegeu pessoas, eu me lembro do Goldman, e me lembro dos vereadores que a gente elegeu, e a discussão era, por que a gente não elege representantes do próprio movimento? Foi por isso que as pessoas decidiram organizar uma reunião de mais de 100 entidades, tanto em São Paulo como em Campinas, e dizer, vamos lançar um candidato nosso, uma candidata nossa. Saí eu como deputada, candidata a deputada estadual na época, e o Aurélio Pérez, que foi federal, e fomos eleitos. E nesse mandato, a senhora sentiu alguma resistência pelo fato da senhora ser mulher? A senhora está falando em 76. A gente já tinha 80, muito pouco... Já 86, né? 86? Candidatura como deputada, sim. 86. 86 a deputada federal. Sim, mas desculpa, quando a senhora saiu a deputada estadual... 79, perdão. São Paulo, nesse momento, tinha pouquíssimas mulheres na política. Como é que a senhora sentiu? A senhora é uma mulher vindo de um movimento popular. Como é que a senhora se sentiu recebida nesse momento? Havia restrição a uma mulher desempenhando um papel político? Todas as mulheres, primeiro os maridos seguravam as mulheres em casa e trancava a janela para elas não saírem pela porta, elas saíam pela janela para participar do movimento de catequese, de clube de mães, etc. E nesse momento, eles diziam, era xingamento total, né? Vai cuidar da cozinha, vai pôr tua barriga no feijão, né? No fogão. Então, vai lavar sua roupa no tanque. Não fica fazendo essas coisas de política que não é para mulher. E isso a gente enfrentava a cada abaixo-assinado que a gente ia recolhendo. Só que nós tínhamos uma reunião semanal que a gente dizia, bom, se está havendo reação contra, é ali que a gente tem que se afirmar. Porque nós temos que colaborar. Então, foi começando a empoderar a mulher dessa capacidade de poder fazer alguma coisa. Então, deputada, tem uma foto histórica da senhora na frente da fábrica da Volkswagen com 9 meses de gestação. Imagem na tela. Como é que a senhora encarou também essa vida? Não é fácil estar com 9 meses de gestação de madrugada na frente de uma fábrica. Como é que foi essa... Como é que a senhora sentia isso na sua vida? Então, acho que 24 horas por dia, tirando o horário de professora, eu lutava na área social, na área das reivindicações. Era água, luz, etc. Nesse momento, eu acho que a gente tinha a reação dos trabalhadores em greve, que foi uma grande greve. O Exército ocupou a greve dos metalúrgicos, né? Do metalúrgicos de São Paulo e de Osasco. Depois veio do ABC, né? E aí nós sempre organizávamos ações comunitárias de recolher mantimentos, etc., durante a greve. E esse momento foi o auge da organização dos trabalhadores do sindicato do ABC e nós que tínhamos sido eleitos, deputados estaduais, que fomos 5, dissemos, olha, nesse momento a gente tem que estar presente nas portas de fábrica, vai haver a repressão. Então, eu me lembro, assim, eu fui, e vários deputados estaduais da época foram Suplicy, Marco Aurélio, Sérgio dos Santos, e assim, nós éramos 5 eleitos, que ninguém esperava que a gente fosse eleito naquela época. E nós éramos, de fato, uma presença importantíssima nessas greves, nessas repressões.
E eu fui grávida, porque naquele dia estava sendo prometido muita repressão. Então eu me posicionei entre a fábrica e os policiais, a cavalaria. E essa foto foi, sim, de abril. Irma Passoni, ex-deputada federal. De 1979, e minha filha nasceu em 6 de maio de 1979. Claro que eu me sentia, assim, muito responsável por aquela filha que eu estava esperando. Eu já tinha chamou Paulo, né? Tinha 1 aninho. E o sentimento da gente era de pavor, era de medo. Mas a realidade se impunha. E eu sempre dizia para eles, olha, eles choravam muito, os meus filhos, quando eu saía, né? Eram muito pequenininhos. Eu amamentei a Moara depois de 2 anos, enquanto deputada estadual. E eles diziam assim, mas quando que você fica em casa? Né? Eles me agarravam nas minhas pernas, me segurar em casa. E eu dizia, olha, enquanto crianças não têm escola, vocês também não vão ter. Enquanto os pais não têm emprego, vocês também não vão ter. Então, a luta que a gente faz, eu vou trabalhar para organizar a conquista das coisas que a gente precisa. E vocês precisam ir na escolinha, que eles foram desde a pré-escola. Então, acho que todas as mães tiveram esse desafio. Né? As mulheres tiveram esse grande desafio entre estar presente na família e, ao mesmo tempo, perceber os problemas, participar da comunidade e poder reagir. E esse movimento foi muito significativo. A prova maior é aquela grande assembleia de 79, agosto de 79, quando nós ocupamos a Praça da Sé. E tivemos uma repressão terrível. E o Dom Paulo Evaristo nos deu a catedral para a gente ficar, muitos deles, que não cabia. Então, foi enfrentando, assim, essas assembleias que também fortaleciam as pessoas. Tivemos uma primeira assembleia no Colégio Santa Maria, em Santo Amaro, que nos deu um apoio muito grande. Nós sabíamos que tinha muito policiais e repressão lá. Eram religiosas americanas, mas que nos ajudaram muito nessa leva. Portanto, esse movimento parte de 2 mulheres ou de um grupo de mulheres, de clube de mães, e vai se estendendo e começa a ter apoio da sociedade muito grande. Nesse momento surge o começo, o embrião do Partido dos Trabalhadores, que vai ser outra tarefa hercúlea que a senhora enfrentou aí também com esses papéis de mãe, de professora, de parlamentar. Como é que foi esse trabalho? A senhora teve que viajar o país inteiro. Então, eu fui... Só uma coisa que eu achei curiosa, lendo, estudando sobre sua vida, que a senhora falou uma vez, mas o meu marido ficava com eles. Quer dizer, o seu marido dividiu as tarefas igualmente com a senhora. Sem ele, eu não conseguiria fazer as coisas, nem ter o equilíbrio da família. Né? Foi fundamental. Ele também era militante, ele também batalhava muito, ele organizou 65 entidades não governamentais em cada bairro, né? Para também as comunidades terem uma institucionalidade, para ter uma representação para reivindicar. Então, eu acho assim que sem a família a gente não consegue. Agora, o que eu acho assim, rememorando a sua pergunta, é que havia uma missão a ser cumprida e a gente não conseguia atender todo mundo, mas toda vez que a gente precisasse, a comunidade precisasse, a gente estava. Eu trabalhei até 10 horas da noite, num dia, numa assembleia de moradia, e no dia seguinte, 4 horas da manhã, eu já estava no hospital ganhando a Moara. A Moara nasceu. E no 8º dia dela, eu tive que voltar para a Assembleia Legislativa porque o Maluf queria fazer a mudança da capital. E a sociedade disse assim, não, por que mudar a capital? Qual é o gasto que vai ser feito para mudar a capital para o interior do estado? Né? E como é que ficaria? E conseguimos vencer e começamos a luta pelas diretas já, enfrentando, na época, o Maluf. Então, era uma luta que chamava a outra. Né? Tanto pela escola como creche, nós conseguimos 300 creches na cidade de São Paulo, porque eles perceberam que nós precisávamos de apoio para as crianças, e as mães e os pais também. Então, era a luta de tudo quanto é jeito. Não tínhamos escola, mas a gente fez a luta e conseguimos. De uma leva só, a gente levou 25 escolas estaduais para os bairros da região de Santo Amaro e depois na Zona Leste, etc.
Então, era um movimento tão intenso, a cidadania aflorou, parece que estava tudo guardado, mas pela primeira vez da história dos cidadãos, se sentiram cidadãos. Porque a pessoa que vinha da enxada, do interior, enfrentar uma cidade onde não tinha programas de habitação, escola, creche, etc., eles se sentiram parte da solução. E todo mundo se embarcou, por exemplo, grandes assembleias que nós tivemos, para ter transporte de ônibus. O Newton Tato, por exemplo, eles ajudaram muito a gente na luta pela água, na luta... E hoje são vereadores, deputados, etc., que vieram também dessa mobilização. E a coisa é muito aflorada de uma certeza de que juntos a gente poderia enfrentar e conquistar. Eu vou ter que dar um salto agora, porque a vida da senhora é muito rica de experiências, que é a sua vivência aqui na Constituinte. A senhora, foram oito mulheres pelo Partido dos Trabalhadores? Não. São Desculpa. 23 mulheres que participaram da Constituinte. 26. Né? 26? É, interessante isso, porque tinha, não sei se era neta ou sobrinha do Getúlio Vargas, tinha a filha do Juscelino Kubitschek, tinha a filha do Jânio Quadros, né? E tínhamos, assim, mulheres de uma elite da história e que conseguimos, através do Conselho Nacional da Mulher, construir toda a pauta das necessidades de leis que nos dessem a cidadania na Constituinte. E nós trabalhamos conjuntamente isso e aprovamos toda a mudança necessária para dar iguais direitos entre homens e mulheres, com essa articulação das 26 mulheres. Quer dizer, senhora, a bancada feminina foi ouvida durante a Constituinte? Foi respeitada? Foi respeitada, porque era suprapartidária. Foi feito muito trabalho através dos conselhos estaduais também, do movimento popular, do movimento acadêmico, né? Então, eu acho que juntou tudo. Parece que o Brasil estava precisando de uma ressurreição, e que aconteceu. Deputada, depois, aqui dentro da Câmara, a sua trajetória de 3 mandatos aqui dentro da Câmara dos Deputados, a senhora foi uma das primeiras mulheres a ocupar um cargo na mesa diretora da Câmara. Né? A senhora foi suplente da Câmara. Como é que a senhora se sentiu nesse lugar? Porque aqui as mulheres, a bancada feminina, até hoje, diz que as mulheres são muito pouco escolhidas para cargos de direção na casa, para relatar projetos que tenham importância política, para dirigir as comissões. A senhora acha que os partidos têm algum preconceito, ou é a superestrutura política? Como é que a senhora vê essa questão? Essa questão é muito complexa, porque o machismo era muito presente. Eu fui secretária de organização no Estado e fui secretária nacional da Constituição do PT. E eu nunca tive um tostão do partido para ajudar a minha campanha. A gente tinha solidariedade, etc., né? Mas as minhas campanhas iniciais eram feitas no papel de pão, que as pessoas pegavam o pão de manhã na padaria e faziam uma cédula para dar o número da minha candidatura a primeira vez em 78, entendeu? Então, eu acho assim, muito difícil, como um todo. Agora, eu acho que nós tivemos assim, muitos homens também que começaram a ser muito presentes pela luta democrática, pelas diretas já, tá? pela mobilização solidária de lutas populares. Então, nós tivemos um parlamento muito presente. E, nesse momento, eu estou revendo, meu arquivo está na FGV do Rio, eu fazia milhares de pronunciamentos, não tinha um assunto importante que eu não registrava no plenário. Então, eu participava de debates, eu participava das discussões, eu enfrentava a direção para receber mulheres, né? Então, essa presença do trabalho é que me levou a ter o cargo, eu acho. A gente tem que batalhar para ter, ninguém vai dar nada de graça para a gente. Eu me lembro um dia, a Tutu Quadros, filha do Jânio Quadros, falou: Irma, eu não aguento mais, eu estou aqui, eu só respondo questionamentos da imprensa que me querem fazer, me desqualificando. Falei: Tutu, começa a fazer pronunciamento, faz os teus projetos de lei e vai em frente e se afirma. Então, veja bem, eu acho que a gente tem o desafio de ser muito... a gente é muito acatada, a gente parece que precisa de autorização para agir. Não, nós temos que ter ação política fundamental, porque a política do bem comum
ela precisa ser construída pelas mulheres. Ulisses Guimarães foi uma pessoa que reconheceu isso. Você vê no discurso da instalação da Constituinte, ele nos cumprimentou dizendo: essa Constituinte vai ser diferente, porque nós temos pela primeira vez na história 26 mulheres que se elegeram constituintes. E realmente a gente marcou. E marcou porque as 26 se uniram nas batalhas principais, independente de partido, mas na pauta que a sociedade precisava. Então, eu acho que a gente precisa se valorizar, precisa se apoiar, precisa sustentar e ter uma coisa muito solidária entre as mulheres. E aprender a dialogar com os homens. Porque a gente também não fazia muito esse diálogo. Praticamente, casa e filho era tarefa de mulher. E aos poucos eles foram sendo parte dessa solução e desse trabalho. Então, acho que a maturidade da cidadania nossa cresceu. A senhora também foi muito pioneira na percepção de que o mundo ia mudar, de que havia uma nova... O mundo das máquinas só já tinha chegado ao seu limite. Eu lembro que os primeiros pronunciamentos da senhora sobre a importância do mundo digital, da internet, do que viria para o futuro, foi quando a gente ainda estava passando daqueles computadores, que era uma casa praticamente, para o computador, para o PC, né? Bem nos primórdios. E isso é um campo também que estava meio reservado aos homens, né? E a senhora acabou abraçando a causa da ciência e tecnologia. Como é que a senhora percebeu isso que estava acontecendo? Nós tínhamos a presença aqui da deputada Cristina Tavares de Pernambuco. Irma Passoni, ex-deputada federal. Uma experiência internacional muito poderosa na França. E ela foi a pessoa que chamou a atenção nossa sobre a questão da informática, que era a tal de reserva de mercado, né? E ela construiu, e nós éramos MDB autêntico, eu não era deputada ainda, tá? Mas esse MDB autêntico, tivemos várias pessoas que se juntaram com ela para discutir a lei de informática. E aos poucos também eu fui percebendo, na realidade do dia a dia, que os operários estavam sendo expulsos do trabalho porque eles não tinham sido capacitados para lidar com essa nova tecnologia. Hoje é o mesmo desafio. Como é que vai ser o trabalho da maioria do povo com a inteligência artificial? Qual é o impacto da inteligência artificial que vai acontecer no impacto do trabalho, no impacto da família, no impacto dos jovens? Então, eu acho que nós tivemos, assim, a CPMI, Causas do Atraso, também, né? Que foi logo depois da Constituinte. Então tivemos o movimento das mulheres na Constituinte e aí tivemos também uma CPI, Causas do Atraso, onde a gente enxergou, assim, que tínhamos que chamar trabalhadores, legisladores, financiadores, empresas, a universidade, pesquisa e extensão, para que a gente pudesse entender como nós vamos salvar, por exemplo, a Embraer, que estava sendo sucateada, né? Nós tínhamos o INPE, o CTA e a Embraer, e o ITA. Então, tínhamos uma fábrica, tínhamos uma universidade, tínhamos o Instituto de Pesquisas Espaciais e tínhamos o CTA, que era a pesquisa da aeronáutica. Juntando isso, o Covas, por exemplo, presidindo essa comissão, e a assessoria, que eu quero agradecer muito sempre, a assessoria legislativa do Senado, que nos ajudou muito, a gente produziu um documento fundamental, como sustentar. Um dos exemplos vitoriosos é a Embraer, né? Então, a gente conseguiu levantar isso, porque também o Covas assumiu o governo do Estado e nos ajudou a fazer esse processo também de continuidade. Agora, a senhora deve ter sido olhada assim como mosca branca nesse universo da tecnologia, né? Que é um universo até hoje dominado por homem, né, deputada? Claro, claro. Eu me lembro quando eu recebia muita gente, porque era o ano da renovação das TVs. TV Globo, TV SBT, TV, todas as TVs eram renovadas no ano que eu fui presidente. E também as rádios, né, a renovação das concessões. E aí também chegavam, eu enfrentei a discussão do próprio Globo, na questão da NEC, e o debate sobre a telefonia. E a telefonia, quem apresentou o primeiro projeto foi o deputado Tilden Santiago, que trouxe a proposta dos jornalistas. E a TV a cabo, ela chamou o processo da telefonia.
e a telefonia da indústria de fibra ótica, etc. E eu tinha também bastante contato com a Sociedade Brasileira pela Ciência, que me ajudou muito a pensar também. Então, por exemplo, tem um enorme tamanho de um laboratório, que é maior do que o Maracanã, que chama Luz Síncroton. É um laboratório de extrema importância, é um dos únicos da América Latina e um dos primeiros do mundo, que hoje chama, era Luz Síncroton, agora é Sirius. Tá? E também a gente trabalhava muito com, por exemplo, os pesquisadores de Campinas. Então, essa aproximação com a academia, com o debate das universidades, é que eu fui canal de coisas que estavam sendo pensadas, mas não iam para a prática. Então, eu acho que foi um instrumento para que tudo isso fosse valorizado e a gente sobrevivesse. E outra coisa que a senhora fez foi o que permitiu a nossa existência aqui. A senhora é autora da Lei do Cabo, da TV a cabo, que criou as TVs comunitárias, as TVs universitárias e os canais públicos de TV, como a TV Câmara, como a TV Senado. Como é que foi esse processo, deputada? O que a senhora entreviu que a comunicação pública tinha que ter um espaço reservado? Olha, esse foi um desafio assim, muito interessante, porque veio no processo das pesquisas e desenvolvimento. Tinha o CPQD de pesquisa da telefonia, né? Só que daí, bom, a telefonia não vai mais ser esse telefone que é só para... eram 9 milhões de pessoas que tinham o telefone. Hoje nós temos mais de 400, 500 milhões. Né? Então, esse debate, quando que eu ia imaginar que essa luta da gente, apoiando primeiro o projeto da iniciativa popular do sindicato dos jornalistas, como eu disse, e o Tildo em Santiago como autor, e o deputado Coiuíra dos Santos, que foi o relator. E nesse debate a gente foi vendo todas as possibilidades, que não precisava ter um canal só para televisão, que a telefonia tinha que ultrapassar os debates que estavam acontecendo, que o mundo estava vindo na comunicação. Então, acho que era só acompanhar, era só fortalecer, era só a gente estar junto. Eu acho que o parlamentar tem que estar junto da área que ele trabalha e mobilizar a sociedade. Não adianta só ele fazer discurso aqui. Ele tem que estar junto, construindo o movimento da mudança. Senão não vai fazer mudança. Então fica, às vezes, lei que pega, lei que não pega, entendeu? Você tem que estar junto para construir tudo isso. E como é que foi a criação da Lei do Cabo? A questão da comunicação pública. A senhora achou que entre as TVs particulares a sociedade não tinha uma expressão real do que acontecia? Não tinha. A comunicação era da elite, era de quem dominava o país. E nós, na TV a cabo, percebemos e enfrentamos muitas discussões de quem era fabricante de antena, quem estava começando a fabricar fibra ótica no Brasil, né? Teve um grande processo de confronto. Eu, por exemplo, tive um preço pelo sindicato da engenharia das telecomunicações. Foi muito complexo. Mas a gente foi percebendo e foi recebendo, visitamos os laboratórios dos Estados Unidos. O pessoal que pesquisava o telefone, toda aquela nós fomos em muitos lugares, tá? E vimos aqueles telefones que eram tijolão, né? E o cara lá na fábrica desse telefone disse assim, a gente vai tentar participar lá no Brasil levando 1 milhão mil celulares. Eu falei, o senhor não conhece o Brasil. Não conheciam. Então, a gente dizia, pode levar 1 milhão, eu falei, porque vai ter gente para comprar. Só que custava $20 mil. Quem é que podia comprar $20 mil um telefone? Então, nós tivemos que atravessar muitas resistências daqueles que estavam estudando, estavam pesquisando, mas não viam a produção. Então, estudar, pesquisar é fundamental. Pôr em prática para a fabricação é o desafio necessário. E quando a senhora criou a TV pública, a senhora imaginava que elas iam ganhar essa dimensão que elas têm hoje? Quem me ajudou Porque a senhora muito trabalhou também na rede de implantação de TVs, de algumas das TVs, né? Eu acho que quem me ajudou aqui dentro foi um jornalista chamado Carlos Anata. O Carlos Anata era professor da Universidade do Espírito Santo, que era especialista em comunicação. E ele me ajudou muito a fazer debates, discussões. A Comissão de Comunicação Informática
não discutiu mais as concessões, porque as concessões estavam dadas e o Antônio Brito tínhamos feito o ano anterior as regras de renovação. Então, cumpriu as regras, dava-se a concessão. O parecer do deputado estava quase que pronto nessas regras que a gente tinha colocado. Mas a questão das telecomunicações estavam como se fosse um segredo de Estado. A gente abriu a discussão. E quando abrimos a discussão, a potencialidade de dizer para uma Bandeirantes, por exemplo, quando eu fui fazer um debate, que eles podiam ter 2 canais, né, com a fibra ótica, com essas novas tecnologias, e de repente, tá bom, então pode ter muito mais canais, então vamos reservar o direito da comunicação, a importância das ferramentas de comunicação para a sociedade. Então, TV legislativa, TV judiciário, que veio depois, TV executiva dos governos estaduais e municipais, a TV comunitária e TV universitária foram os nossos desafios para implantar. E não havia mais barreiras tecnológicas. Deveria haver vontade política de fazer, porque a tecnologia estava disponível. A senhora acha que teve uma mudança na forma como a população vê o judiciário, o legislativo, com essas TVs que a gente transmite o tempo todo o que acontece no plenário? Quer dizer, as pessoas têm o acesso mais real da vida política, né? A senhora acha que teve uma mudança na... Eu achei engraçado, eu estava sentado ao lado agora de um doutor urologista do Rio de Janeiro que recebeu a medalha. E ele falou, eu conheço muito você. Eu falei, meu Deus, por quê? Porque eu ouvia muito a rádio da Câmara Federal e você foi quem fez todo o processo das TVs. A programação, ela atinge a população, as pessoas querem mais informações. E o problema da internet, ela é uma transição, ela não vai poder fazer o que ela está fazendo com a cabeça das pessoas, né? E nem os seriados condicionando os pensamentos de quem assiste. Eu acho que a vontade de comunicar, a vontade de se fazer presente, não são só dos apresentadores aí, né? É uma vontade, nós estamos na era da comunicação, na era da informação. Então, oferecer para as pessoas comunicação é fundamental. Os programas da TV Legislativa e a rádio podem não ser tão da Ibope, talvez. Elas precisam, eu acho que até é bom a gente pensar nisso, ter uma linguagem mais direta. Talvez mais entrevistas com o que o presidente aqui da Câmara fala, de quem gasta a sola do sapato, né? Eu não sei, tomara que todo mundo gaste a sola do sapato também para visitar os seus eleitores durante o tempo, né? Então, fazer a ligação entre as necessidades das políticas e os pronunciamentos e falar delas numa linguagem direta para as pessoas entenderem, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, nós somos desafiados também a falar as coisas mais claras, né? Às vezes, a comunicação nos treinou a falar coisas muito padronizadas. Mas as pessoas dizem, e aí, como é que fica essa coisa, né? Está dizendo que vai ter não sei o quê. Como é que vai ficar? É a lei só? Então, dizer como que tem que acontecer. Eu tenho certeza que a senhora tem uma opinião sobre isso. As TVs públicas podem ter um papel no combate à fake news? Que é um debate agora fundamental, eu acho que sim. Irma Passoni, ex-deputada federal. E de sustentáveis, a nossa grande briga para instalar as TVs públicas é quem ia financiar isso, né? Quando os poderes fizeram, então o Poder Legislativo pôde compreender isso, a maioria da Assembleia Legislativa, por exemplo, de São Paulo, eu fui lá com o Macris, que era na época o presidente da Assembleia, ele me olhou assim assustado, porque o que é isso, né? Ninguém sabia que existia essa possibilidade das TVs públicas. Então eu andei no estado inteiro para mostrar o que e como, e a TV comunitária de São Paulo, tecnicamente, fez os experimentos de como seria o cabo da TV comunitária, para fazer depois as TVs multiplicarem nos canais todos, né? Então, eu acho que, eu volto a dizer, é muito importante que a programação de vocês, não sei se eu vou invadir uma coisa delicada aqui, talvez fazer uma programação de temáticas atuais, por exemplo, o que é inteligência artificial?
qual é a consequência, traduzir em linguagem bem simples. Eu comecei a discutir a inteligência artificial em 1994, quando eu fui assessorar o Ministério das Comunicações. Também não sabia. Quer dizer, a gente não tem medo de não saber, mas quando sabe, traduz em linguagem que a população entenda. Deputada Irma Passoni, eu agradeço demais o seu trabalho em prol da sociedade brasileira e a sua presença hoje para conversar com a gente. Muito obrigada por ter vindo. Eu quero te agradecer. Eu acho que você tem uma sensibilidade muito grande para essas coisas da história, porque você também já foi militante, eu quero te parabenizar isso. E eu quero dizer a todos os funcionários, as pessoas que viabilizam essas TVs, pensam quem está além da Câmara. Quem está me ouvindo? Eu cumprimentei uma vez o Roberto Irineu Marinho, que veio falar comigo sobre a ANEC, que era um problema jurídico que eles tinham, e falei, parabenizo você porque criou a CBN, por exemplo, né? Que é uma rádio que trata de assuntos muito interessantes, né? E assisto muito também. E ele foi também uma novidade porque não é uma rádio que trabalha mais a parte pega temáticas importantes que têm interesse, né, da população. Então é pesquisar qual é o interesse que esses deputados revelam aqui, né, de que eles tratam na vida deles, como é que é isso, e trazer para debate, né, para que eles possam. Então quero te agradecer toda a equipe que faz esse programa, acreditem da importância dele, porque a legislação ou o parlamento existe ou não vai existir democracia. Então, o povo precisa saber do que é feito aqui, e é esse o papel de vocês. E o povo precisa saber que é dele que se fala, é dele que está se legislando, é para ele que está se legislando, não é para um grupo encastelado do poder. Comunicação é poder, e ela tem que ser mais disseminado, e todo mundo tem poder de conhecer, de falar. Eu me admiro muito como é que as crianças estão se comunicando hoje. Elas estão revolucionando. E eu acho que isso é muito bom. E vocês estão ajudando. Muito obrigada, deputada. Desculpa eu ser tão prolixa, mas dei um jeito agora. Não, mas a senhora também se comunica muito bem. Isso é uma coisa que a gente sempre chamou a atenção. É visível que a senhora se preocupa que todos entendam o que a senhora está falando. E isso é um desafio que a gente que enfrenta todo dia sabe que é muito difícil. Sabe quem me corrigiu? As comunidades de base. Porque eu era professora de um colégio particular lá no Brooklyn. Quando eu fui morar na periferia, as pessoas diziam, Irma, traduz isso, a gente não entendeu nada do que você falou. Eles que me ensinaram. E a gente precisa entrar na linguagem, né, para que a gente possa ser compreendida. E eu mudei minha maneira de comunicar. Acho que isso também me ajudou, é a comunidade atuando junto com a gente. Muito obrigada, deputada Irma Passoni. Obrigada. E nós ficamos por aqui. Se você quiser rever ou compartilhar esse programa, vá ao nosso canal no YouTube ou à nossa página câmara.leg.br. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Os créditos sobem na tela. Câmara dos Deputados, Brasília, fevereiro de 2024. Câmara.leg.br